Salve, salve meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga, de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos nosso amor pela história. Nesse vídeo, o primeiro de uma série que eu quero gravar sobre aquele período da história do Brasil, esse Brasilzão que a gente ama, que se chama República Democrática. É aquele período que fica entre as duas ditaduras que o Brasil enfrentou no século passado, no século XX. Aí nós chamamos de República Democrática, aquele período que vai de 1946, que é ali no finalzinho da ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, e vai até 1964, quando acontece o golpe civil-militar que depôs João Goulart da presidência. Nesse período, quase 20 anos que o Brasil viveu uma democracia, com liberdade, os direitos individuais, as eleições presidenciais diretas, ao mesmo tempo que nós convivíamos com essa democracia, o Brasil também enfrentou várias crises. Não foi uma crise qualquer, não foi apenas um político acusando o outro de corrupção, disso ou daquilo. Não, foram também crises, melhor dizendo, várias crises envolvendo militares. Vários militares com a sua tropa foi para a rua derrubar presidente, como em 1964, como em 1945, que acabou com a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, mas também algumas tentativas de golpe acabaram frustradas, como em 1955, quando o general Henrique Teixeira Lott colocou suas tropas na rua e impediu um golpe que uma parte da UDN, uma parte dos militares estavam tentando um golpe contra o Juscelino Kubitschek e o João Goulart, que foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente nas eleições daquele ano. Então esse período que a gente vai começar a ver agora no nosso canal, que é o canal que mais compartilha o amor pela história, nós vamos tratar desse período. Se você acompanha o canal, você já deve ter visto que já tem também alguns vídeos falando sobre o período da Era Vargas, de 1930 até 1945, e nós vamos dar continuidade. E nesse vídeo, após essa introdução, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a Constituição que regeu esse período. Até 1945 nós tivemos a Constituição que foi outorgada, que foi imposta por Getúlio Vargas em 1937, que é a Constituição do Estado Novo, que concentrou poderes nas mãos do presidente da República, fechou o Congresso Nacional, censurou a imprensa. Nessa Constituição, ela foi revogada em 1945, com o final da ditadura do Estado Novo, e o presidente que foi eleito após esse período de ditadura foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro do Getúlio Vargas. Então é interessante a gente ver que na nossa história, quando acontecem essas mudanças de um período para outro, pessoas, lideranças conseguem superar essas crises e continuar na ativa. Então o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que vai governar o Brasil de 1946 até 1950, ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Para a gente ter uma Constituição, é necessário a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que os parlamentares que vão participar dessa Assembleia, eles possam elaborar a nova Constituição. E com o fim da ditadura do Estado Novo e para fazer a nova Constituição, era necessário reabrir o Congresso. Então, depois de mais de 8 anos de Congresso fechado, o Parlamento foi reaberto. Tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, em que os parlamentares ali reunidos, eles puderam discutir propostas e em 1946 a Constituição ela foi promulgada. Qual é a diferença de Constituição promulgada e Constituição outorgada? A Constituição outorgada, como nós falamos sobre a Constituição de 1937, é aquela Constituição imposta, é aquela Constituição que não passou por uma discussão, que não passou por debates, que não passou por uma votação pelo Congresso Nacional. Ela foi imposta pelo Poder Executivo, ela foi imposta por um dos poderes. Em 1824, a nossa primeira
primeira e única, né, Constituição Imperial, ela também foi outorgada. Né? O então imperador Dom Pedro I, né, ele mandou fechar a Assembleia Nacional Constituinte e ele mesmo, né, outorgou, ou seja, ele impôs uma Constituição. Já a Constituição promulgada é totalmente o oposto. É aquela Constituição que foi debatida por parlamentares eleitos, né, eleitos pelo povo, né, para exercer essa função, né, de constituintes. Né? A Constituição ela foi debatida, discutida, e ela foi votada pelos constituintes. Né? Então a Constituição de 1946, né, seguindo o rumo democrático que estava dominando não somente o Brasil como o mundo naquela época, né, só lembrando, né, um contexto mais geral, né, um contexto mais amplo, né, em 1946 fazia um ano, né, que a Segunda Guerra Mundial havia terminado. Então não havia mais sentido, né, a existência, né, pelo menos aqui no Ocidente, né, porque o Oriente, né, a União Soviética ainda tinha sua força, né, a força totalitária, ditatorial, né, nessa parte aqui do mundo, na parte ocidental, não havia mais sentido termos ditaduras, não havia mais sentido termos governos autoritários. Era preciso defender a liberdade, os direitos humanos, né, principalmente com o surgimento da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 1945. Né, então, essa defesa dos direitos humanos ficou muito forte, né, ficou muito explícita, né, após a guerra. E esses direitos, né, eles aparecem na nossa Constituição, na Constituição de 1946. Né? Como nós estávamos saindo de uma ditadura, então os direitos individuais eles retornam para a Carta Constitucional, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a liberdade, né, dos partidos políticos se organizarem. Né? Em 1937, com o surgimento do Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, os partidos políticos foram extintos. E em 1946 nós temos, né, o ressurgimento dos partidos. Nós temos a UDN, União Democrática Nacional, que já vinha de uma trincheira oposicionista contra o Getúlio Vargas. Nós temos o PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, criado pelo Vargas. Né? O Vargas ele não saiu do poder totalmente, né? A sua influência, né, foi muito, ainda era forte na política. Não é à toa que o Marechal Dutra foi eleito, né, que era o seu antigo ministro. Né, e vários outros partidos, o PSD, entre outros partidos que vão surgindo nesse período. Até mesmo o Partido Comunista, né, que havia, né, sido colocado na ilegalidade, né, ainda um pouquinho antes, né, da ditadura do Estado Novo, pôde, né, se organizar como um partido político. Inclusive, né, em 1945, ali no final de 45, o Luiz Carlos Prestes, né, um dos líderes mais famosos do Partido Comunista, ele é eleito senador e com uma votação expressiva, né, uma das votações mais expressivas, né, daquela época. Então, naquele período, né, em que a Constituição estava sendo feita, o Brasil respirava o ar puro da liberdade, da democracia. Além disso, né, os três poderes, né, republicanos também foram restaurados: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. É como diz aquela música, ado, 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 cada um no seu quadrado. Né? Então a independência dos poderes também foi preservada pela Carta Constitucional. Então veja, meus queridos e minhas queridas, que essa Constituição de 1946, ela trazia, né, ela resgatava, né, todos os direitos que foram extirpados em 1937, quando Getúlio Vargas deu o golpe de Estado. Então ela nos garantiu, nós brasileiros, né, os direitos individuais, as liberdades, né, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né, o direito de você se defender quando acusado. Numa ditadura isso não existe. Numa ditadura, se você é acusado de um crime, você já é preso, independentemente se você se defende ou não. Né? Então veja o tanto que essa Constituição ela trouxe benefícios para nós. E para finalizar esse período, porque nós só estamos elencando algumas características dessa Constituição, né, nós temos, né, o direito, né, a direito de escolher o presidente. Né, em 1937, né, com a ditadura do Estado Novo, nós não poderíamos eleger presidente. Era Getúlio Vargas e ponto final. Ai de você se criticar, você vai para a cadeia, né? Isso é ditadura. E nas eleições presidenciais,
o eleitor ele poderia votar tanto para presidente como para vice-presidente. Isso mesmo, o vice-presidente ele também recebia votos, ele também participava, né, do pleito popular. Ele não era apenas uma... Se bem que naquela época não tinha voto urna eletrônica, né, senão eu ia falar aquela fotinha na urna. Né, o nome dele não estava ali na cédula para o povo votar. Né? E isso é bom porque se por um acaso o vice-presidente precisar assumir, né, ele não vai encontrar aquele problema, né, de que a legitimidade, né, ele não teve voto, quem é esse cara, e tal, né? Pelo contrário, né, ele também passou pelo escrutínio popular, ele também passou por uma votação. Né? Só que o problema é quando você elege um presidente com uma ideologia, com uma proposta, né, de governo, e você elege um vice com uma outra proposta de governo. Né? Pode dar choque. É o que aconteceu, por exemplo, em 1961. Né? O Jânio Quadros foi eleito, né, defendendo, né, uma proposta mais à direita, mais ligada ao DN, e o vice-presidente foi o João Goulart, defendendo mais uma proposta à esquerda, né, do PTB, e acabou gerando a crise, né, político-militar que a gente vai ver nessa série, né, que nós estamos começando hoje com a Constituição de 1946. Beleza? Certinho? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. Aquele abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.